Olá, quinto ano! Vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje, na apostila 2, nós vamos começar na página 370 e vocês precisam prestar atenção que nós vamos pular duas páginas. Então, vamos começar na 370 e 371. Depois, nós vamos pular e vamos para 374 até a 378, tá bom? Antes de você ler e fazer essas páginas, eu e tia Flávia, nós gostaríamos que você assistisse o vídeo produzido pelo Eleva. Ele se encontra lá no portal Eleva. E aí, nós selecionamos parte desse vídeo para ficar melhor para você entender. Então, assista ao vídeo a seguir e depois faça as suas atividades. Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiane. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de ciências do quinto ano, capítulo 4, e a gente vai falar sobre preservação ambiental, a importância da cobertura vegetal das plantas para a preservação ambiental e para a preservação especificamente do solo. A gente vai conversar muito sobre o solo hoje, tá bom? Sobre erosão. Então vamos lá, ó. A ideia é a gente entender como que a cobertura vegetal pode ajudar na preservação do solo com essa aula de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre poluição atmosférica também, mas principalmente sobre o solo, como disse no slide anterior. Primeiro eu queria saber de vocês o seguinte: vocês já ouviram falar em erosão? Essa palavra é uma palavra que volta e meia aparece em livros, em documentários, às vezes a gente ouve no jornal também, né? Erosão, como está aqui no slide, deixa eu pegar minha bolinha vermelha. Ó, vamos lá. A erosão é uma ação que acontece na superfície e que remove o solo, remove partículas de solo, remove também partículas de rocha, pode remover outros materiais ali dissolvidos e leva de um lugar para o outro, tá? Então, a erosão é o transporte de alguma coisa que está superficialmente no solo ou em outra região e transporta essa substância, essa partícula para outro local. Então, pode ser com pedacinhos de solo, com a rocha e com outras substâncias que estejam superficiais ali. Essa erosão ela pode acontecer naturalmente pela ação do vento e da água da chuva, ou ela também pode ser acelerada pela ação do homem. Então, a erosão é um processo que ocorre na natureza já, que transforma os ambientes, as paisagens. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, mas esse processo pode ser acelerado pela ação humana, tá bom? Então vamos lá, ó. Como eu disse para vocês, a erosão ela pode acontecer naturalmente, e essa daqui é uma foto que mostra para a gente a erosão provocada pelo vento, pela ação do vento. As dunas são um grande exemplo dessa erosão natural que é provocada pelo vento. Uma duna, ela nunca fica igual por muito tempo, porque o vento ele movimenta as partículas de areia ali com frequência. Então, uma duna ela vai mudando o desenho dela ao longo do tempo por conta dessa erosão, desse carregamento de pequenas partículas de areia de um lugar para o outro. Tudo bem? Aqui eu tenho outros exemplos de erosões que aconteceram em rochas. Isso aqui não só pela ação do vento, mas pela ação da água, e aí são milhares de anos, diferente da duna. Como o grânulo de areia ele é levezinho e ele está solto ali em cima da duna, ele é facilmente transportado de um lugar para o outro. Esse daqui, a erosão nas rochas, é um processo diferente que demora anos, milhões de anos para acontecer. Então, esses desenhos que a gente vê nas rochas, essas esculturas que a gente vê em algumas paisagens de rocha, são muitos anos com a ação ali da erosão da chuva, do vento, ação do tempo de uma forma geral para acontecer. Mas são exemplos de erosão natural, tá bom? Então vamos lá, ó. Mas a erosão ela pode ser acelerada pela ação humana, como eu falei para vocês lá no comecinho do slide. E o desmatamento é um dos principais fatores da ação humana que aumenta esse efeito da erosão. Aí vocês vão falar para mim assim, mas o que tem a ver o desmatamento com a erosão? Tudo, vocês já vão entender. Então vamos lá, ó. Eu selecionei algumas fotos para vocês de outros processos de erosão, e aí esses aqui não são bonitos como as fotos anteriores, né? Não tem nenhuma paisagem bonita aqui, pelo contrário, são erosões que causam catástrofes para a gente, né? Então são buracos que são abertos em estradas, são deslizamentos que acontecem. Mais aqui para frente, ó,
deslizamento em comunidades, né, que acaba derrubando casas de pessoas. Mais à frente, interdição de estrada também, porque cai uma grande quantidade de terra aqui em cima. E esse último aqui também é um processo de erosão que acabou resultando num buraco na estrada, né? E algumas vezes não acontece nada, não tinha carro nenhum passando por ali, mas em algumas situações pode acontecer de engolir, uma cratera dessa engolir o carro, um caminhão, alguma coisa que esteja passando por ali. Então isso é um processo bem grave, né? A erosão, quando ela afeta a área urbana, é uma situação grave que pode levar à morte de muitas pessoas e que é causada pela nossa própria ação, por ação dos homens. Se eu voltar o slide aqui, ó, vocês vão perceber que esses lugares onde a gente tem esses processos de erosão são lugares que tem pouca ou nenhuma vegetação. Ó, não tem vegetação aqui, aqui já tem só mato, já foi tirada as árvores que estavam ali. Aqui também, por conta até da construção das casas, as pessoas vão tirando a vegetação para abrir espaço para construir as casas. Então, todos esses lugares que têm esses problemas com erosão, são lugares, com a erosão acelerada pelo homem, são lugares que têm esse problema do desmatamento, tá? E aí, voltando para cá, a minha pergunta agora é a seguinte: como é que o desmatamento pode causar erosão? Então, a gente está falando que lugares que têm pouca árvore, pouca planta, pouca vegetação, tem mais tendência a fazer erosão acelerada. E o que isso tem a ver, né? Então, vamos lá. Ó. A gente viu o ciclo da água lá no capítulo 2, né? Aquele ciclo natural da água. E vocês devem lembrar aí que a vegetação está relacionada com esse ciclo. Ela está relacionada quando a gente fala da transpiração, da evapotranspiração, que é aquela evaporação que acontece dos seres vivos, principalmente da vegetação, né? Quando o sol esquenta muito a vegetação, quando esquenta, por exemplo, o mar, o oceano, o rio, essa água ela evapora. E quando esquenta muito os seres vivos, incluindo as plantas que são seres vivos, acontece a evaporação da água desses seres para nuvem, do mesmo jeito que acontece com a água superficial, com a água terrestre. Essa evaporação aqui, ela é uma forma de interferência no ciclo da água. Depois a gente também tem a evaporação, a absorção da água pelas raízes da planta, né? A infiltração no solo, ela conta muitas vezes com as raízes das plantas, que ajudam a aumentar a penetração de água no solo. E a gente também tem uma coisa que não foi falada lá no capítulo 2, mas que é importante a gente prestar atenção agora. A interceptação da água antes que ela caia no solo. Isso aí está na apostila de vocês, essa palavrinha interceptação. E ela está relacionada com o impedimento que as folhas das árvores criam, uma barreira que as folhas das árvores criam quando a chuva cai. Então, quando a chuva cai e ela bate em uma copa de árvore que está cheia de folha, a água vai até cair embaixo, no solo, mas ela vai cair com uma quantidade muito menor. Não só a quantidade de água que cair lá embaixo vai ser menor depois que passar pela árvore, como também a velocidade do pingo da chuva vai ser muito menor. Então, a árvore ela funciona como uma barreira para a chuva. Uma barreira para essa erosão da chuva no solo. Se você não tem a árvore, a chuva cai com muita intensidade sem nenhuma barreira ali. Então, essa palavra interceptação da água é justamente isso. É porque as árvores criam uma barreira natural para que a chuva não agrida tanto o solo quando ela cai. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. E uma outra coisa importante aqui, que eu coloquei até entre aspas, eu coloquei a rede de proteção das raízes. As raízes, por baixo, na parte que a gente não está vendo, na parte subterrânea, elas criam uma trama, uma rede de raízes. E essas raízes que ficam entrelaçadas assim, elas seguram as pequenas partículas do solo na hora que a chuva cai. A gente vai ver tudo isso ilustrado, fica mais fácil. Então vamos lá, ó. Acabei de falar para vocês, né, da interferência das árvores dentro desse ciclo da água. Então a gente tem aqui a transpiração, que eu expliquei agora há pouco, que é essa evaporação da água. A gente tem a infiltração, que também está relacionado com as raízes das árvores de uma forma geral, né?
E aí a gente vai ver agora como que funciona a barreira da interceptação, aqui, ó. Então, quando a chuva cai, ela encontra essas árvores carregadas de folhas. E aí, como eu disse para você, quando a chuva cai e bate nessas folhas, ela encontra uma barreira e aí ela diminui a velocidade para a hora que ela cair no solo. Então, isso naturalmente protege o solo da velocidade da chuva, da ação de erosão que essa chuva poderia causar. A rede de raízes que eu falei para vocês tem a ver com isso daqui, ó. Essa parte aqui, essas raízes aqui, elas não estão subterrâneas, tanto que a gente está conseguindo ver na foto. Mas toda vez que tem uma rede de raízes expostas, assim, que a gente consegue ver a olho nu, significa que por baixo da terra tem um montão dessas raízes também. E elas formam aquilo que eu falei para vocês, uma trama de raízes. E aí, quando a chuva bate ali, o solo não é jogado para fora, porque ele tem que passar por isso daqui. É como se fosse uma rede segurando o solo ali. Tudo bem? Então, a erosão, ela é diminuída quando a gente tem uma grande quantidade de vegetação de árvores naquela região. Pela interceptação, né? A chuva cai na folha primeiro e depois cai com menor velocidade. Pela rede de raízes também. E o ciclo da água, de uma forma geral, se beneficia por conta das árvores estarem ali, porque tem evapotranspiração e tem a infiltração no solo. Vamos continuar. Vocês já devem ter ouvido falar em mata ciliar, não é? E aí eu pergunto para vocês sabem de onde vem esse nome, mata ciliar? Do mesmo jeito que os nossos cílios protegem os nossos olhos, aqui ó, os nossos cílios protegem os nossos olhos, a vegetação que fica em volta de um lugar com rio, com lago, de um lugar com uma fonte d'água, ela é chamada de mata ciliar, pelo mesmo motivo dos cílios dos olhos. Os nossos cílios, eles impedem que pequenas partículas caiam no nosso olho e causem irritação. E a mata ciliar, ela faz a mesma coisa, ela protege que partículas do solo caiam dentro do rio por conta da área, exatamente por causa disso, porque ela protege a vegetação, o rio que está ali perto da vegetação, de que aconteça a erosão. Quando acontece erosão nesse rio, olha o que pode acontecer, gente. Se acontece a erosão nesse rio, eu vou ter um processo chamado de assoreamento. O que é o assoreamento? O assoreamento é quando acontece a erosão, ou seja, o transporte de partículas de solo para dentro do rio. E aí, ela se acumula aqui embaixo, ó, se acumula, essa terra vai se acumulando aqui, porque não tem vegetação em volta, então não tem aquela rede segurando, não tem as folhas causando ali um obstáculo para a chuva bater com menos força no solo. E aí, essa terra, quando chove, ela escorrega para dentro do rio. Quando ela escorrega para dentro do rio, ela se acumula lá embaixo. E aí, à medida que vai acumulando terra aqui, o rio começa a ficar menos profundo. Então, ele começa a ficar raso. Isso é o que a gente chama de assoreamento. A terra, ela entra para dentro do espaço do rio e vai deixando ele cada vez mais raso. Isso mata peixes, isso diminui a quantidade de água que consegue ser absorvida pelo rio, que consegue ser reservada ali dentro daquele rio. Então, isso é um processo bastante preocupante que pode, num caso bem grave, matar aquele rio. Ele deixa de existir porque entra muita terra ali dentro, tá? E a mata ciliar, ela acaba impedindo esse processo. Por quê? Olha as raízes aqui, ó. As raízes fazem aquela rede de segurança, impedindo que a terra vá lá para dentro do rio. Ela também impede que a chuva bata com tanta força aqui, a ponto de arrastar a terra para dentro do rio. Então, ela faz uma camada de proteção, uma camada de cílios para esse rio aí. Então, por isso que ela é chamada de mata ciliar. A mata ciliar evita o assoreamento dos rios. Tudo bem, pessoal?